Olá, amadas! Sejam bem-vindas a essa série de lives onde eu estarei falando sobre as 5 linguagens do amor. Eu confesso que essa é uma live que eu já gostaria de ter feito há muito tempo, mas eu entendo que esse foi o momento, que esse foi o mês e vamos juntas aprender mais a nos comunicar sentimentalmente e emocionalmente. Porque eu vejo que a gente precisa aprender muito ainda sobre amar, sobre ser amada, sobre se sentir amada, sobre como amar ao outro. E as 5 linguagens do amor, elas não vão resolver todos os seus problemas, mas eles vão reduzir bastante os conflitos que você talvez esteja tendo hoje, que talvez tenha tido, talvez tenha consigo mesmo e não saiba o porquê. Então vamos juntas a aprender a nos comunicar para com o outro, saber expressar o quanto nós amamos ao outro, porque é o que nós mais precisamos atualmente, gente. A nossa maior necessidade como ser humano é nos sentirmos amados. Quando a gente se sente amado, a gente é confiante, a gente não tem medo. A própria palavra vai dizer, né, que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor, ele vem através de Deus. Deus, ele sempre será o maior exemplo de amor para conosco. Nós amamos porque ele nos amou, né? É um versículo que tá, deixa eu pescar aqui, acho que é em Lucas, mas daqui a pouco eu coloco o versículo. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? E esse mês, até ele é o mês que fala sobre a prevenção do suicídio. E aí é um tema que eu gosto de trabalhar porque é uma realidade nas nossas vidas. Possa ser que em algum momento você já tenha tido esse pensamento ou terá esse pensamento. Nós somos humanos imperfeitos e às vezes a gente acredita que a saída é tirar a nossa própria vida. E aí eu fiquei pensando, ok, eu poderia falar sobre questões de prevenção, sobre como lidar, como pedir ajuda, mas e se a gente pudesse voltar 2 casinhas e fazer com que a pessoa ela jamais precisasse se sentir de uma forma tão deplorável, né, consigo mesma, de sentir tanta dor emocional a ponto de acreditar que essa seria a saída. E a saída, gente, é o amor. Quando existe o amor, a pessoa ela não vai se sentir oprimida, ela não vai sentir que ela não tem valor socialmente, valor pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, esse também é um assunto que eu quero abordar por conta desse mês. Você vai perceber que a questão do suicídio, quando nós temos o nosso tanque do amor vazio, é um problema muito grande. Porém, quando a gente consegue encher o nosso tanque do amor e o tanque do amor da outra pessoa, quando a gente consegue expressar o quanto a gente ama outra pessoa, isso vai fazer com que a nossa vida melhore muito, muito mesmo. Porque às vezes tudo que a pessoa precisa é ela saber que ela é amada, que a gente consiga expressar. E eu sei que é muitas vezes difícil, porque nós somos seres complexos. Nós passamos por determinadas coisas que eu vou falar aqui ao longo dessas lives, então você vai perceber que muitas das vezes a gente vai enxergar o problema e talvez a gente não tenha coragem de resolver o problema. E isso a gente vai ter consequências disso lá na frente. E se comprometa a quando você descobrir a linguagem do amor, sei lá, do seu esposo, dos seus pais, dos seus filhos, das pessoas que trabalham com você, se comprometa a colocar as atividades em prática, porque aqui não é um atalho. Eu vou te dar o norte, eu vou ser uma facilitadora, mas a prática cabe a você como uma adulta responsável. Se você quer demonstrar o quanto você se importa com o outro, o quanto o outro é importante para você. Então, essa questão de você aprender a se comunicar através da linguagem do outro, ela vai ser algo simples. E o objetivo dessas lives, bem como o criador do livro, é que a gente aprenda a comunicar com as 5 linguagens do amor. Tipo, talvez você esteja pensando, como assim, Lígia? Eu achava que o importante era só saber a minha linguagem. Não, gente, nós somos capazes de falar as 5 linguagens do amor.
mas nem sempre queremos, nem sempre estamos dispostas, nem sempre sabemos. Então, essa live aqui vai resolver alguns problemas, como você conseguir descobrir, você saber como iniciar, né, como fazer, como ir desenrolar esse rolê aí sentimental, mas a prática é a sua responsabilidade, ok? Bom, então, dado as introduções, uma última informação. Talvez você já tenha percebido que essa live, ela é gravada, tá? Infelizmente, eu tive que remanejar minha agenda e por conta disso, a live de hoje, de amanhã, que é sábado e de domingo, elas precisarão ser gravadas. Mas a grande diferença é que a gente não vai ter esse contato aqui do tete a tete, mas o conteúdo será o mesmo. E aí, na segunda e na terça-feira, estamos juntos para concluir as linguagens finais de amor e colocar em prática. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Que quando a gente vai trabalhar um assunto como esse, as primeiras pessoas que são impactadas é a pessoa que para estudar, né? Então eu de cara já percebi que eu preciso melhorar em alguns aspectos que me faltaram. E quando eu falo me faltaram, né? E aí a gente vai agora introduzir o assunto no sentido de, ok, e essas linguagens do amor, elas surgem tipo do nada? Bom, gente, eu comentei logo, né, que Deus é a maior expressão de amor. E a gente vai perceber isso quando a gente vai em João 3,16, né, que vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E essa tal maneira eu sempre fico presa a ela, porque como um ser humano, a minha visão de amor ela é muito limitada, porque somos seres imperfeitos. Logo, nosso amor é imperfeito. Então você talvez pense assim, ó, talvez se eu fosse nomear as pessoas que eu daria minha vida, talvez fossem meus pais, meus filhos e tal. E aí aqui é a expressão maior de Deus, né? Ele deu o que ele tinha de melhor. Ele amou de tal maneira que ele deu o seu único filho, né, para morrer por amor, né, por mim, por você. Ele sacrificou, né, até a última gota de sangue para ele mostrar o quanto nos ama. E não só isso, gente, a Bíblia ela é recheada de momentos em que Deus demonstra, né? Ele prova o quanto nos ama. O universo, a criação do mundo já é uma prova de amor. Às vezes a gente passa assim a vida, né, no automático, mas quando eu paro para refletir, eu falo assim: Deus me deu um corpo para eu me movimentar, né, com uma mente pensante, um coração, tudo funcionando legalzinho, legalzinho, vírgula, né? Legalzinho no sentido de ok, tá aqui funcionando, eu posso fazer N coisas. Você já pensou, gente, se você precisasse pagar pelo corpo que você tem hoje? Se você nascesse, sei lá, meio embrionário, e aí você tivesse que trabalhar, sei lá, 3 anos para conseguir um olho, mais 3 anos para conseguir o outro, trabalhar 20 anos para conseguir um coração, a gente ganha tudo isso gratuitamente. A gente ganha o nascer do sol, o pôr do sol, o alimento, as belezas paradisíacas, né? As árvores, os frutos, as flores, coisas assim que são lindas, flores que vivem um dia só, 24 horas. E é tudo isso para nós. Deus criou coisas imensas e grandiosas para nós, para ele mostrar nos detalhes o quanto ele nos ama. E aí Gênesis, né? É uma das provas de amor dele, porque depois que Deus criou Adão e Eva, e aí ele, né, distribuiu ali as atividades, ele poderia dizer, olha, eles dois estão aí, né, um tem o outro, tem aí atividade para fazer, Deus poderia continuar a vida dele, até porque Deus tinha muito mais coisa para fazer, ele poderia criar entre os outros seres para glorificá-lo, né, mas ele criou a gente, então ele poderia, né, dizer assim, ó, eles estão aí, eu já disse o que é que eles podem fazer, o que é que eles não podem, vou viver aqui minha vida. De vez em quando eu venho dar aqui uma olhada para ver se está tudo ok. Mas a Bíblia vai dizer que na viração de cada dia, Deus ele descia para conversar, primeiramente com Adão e depois quando ele criou Eva, com Adão e Eva. Então isso aí, você percebe que um Deus, ele tira um tempo do seu dia para se comunicar com um simples humano. E diga-se de passagem, gente, que quando eu penso sobre o que que Deus poderia conversar com Adão, eu, é, eu, eu sempre penso assim, eu acho que não tinha muita coisa, mas Deus mesmo assim se importava, porque naquela época não tinha, né, tantas coisas assim. Quer dizer, né, penso eu que o jardim no Éden não era, né,
tão vasto assim, né? Então talvez ele perguntasse, e aí, você fez o que hoje, Adão? E Adão vai dizer, eu nomeei aquele bicho pescoçudo ali de girafa. Ah, aquele bicho ali que tem um narigão, eu coloquei um narigão comprido, eu coloquei o nome dele de elefante. Então eu acredito que fosse algo mais ou menos assim, mesmo assim Deus estava lá todos os dias para se comunicar com Adão. Então você vai ver que Deus, ele é a maior prova de amor. Mas entrando agora, né, na nossa aqui humanidade e tal, onde é que tudo surge, né? Se você me acompanha há algum tempo, você já vai ter me ouvido dizer que os nossos bloqueios, né, os nossos traumas, eles são adquiridos na nossa infância por conta dos nossos pais, dos nossos professores e das pessoas que estão ao nosso redor. E aí eu quero frisar que nem na maioria das vezes não é a pessoa querendo, né, é, especificamente dizer assim, não, eu vou ferrar com a cabeça desse moleque aqui, ele vai ver, eu vou traumatizar ele de uma forma que ele nunca vai me esquecer. Não, não é isso. O que é que acontece, gente? Como seres muito complexos, a gente tem questões nos lares, né? Abandono, abuso, e isso vai passando de geração para geração. Então a gente vai ver aí que isso existe já há muitos e muitos anos, né? E aí ao longo, né, ali a partir de 1900, 1919 mais ou menos, depois que vai vindo aí a Revolução Industrial e tudo mais, você vai ver que os nossos relacionamentos eles se tornaram ainda mais complexos, porque as pessoas elas começaram a ser ainda mais ambiciosas, ainda mais capitalistas, né? Elas levam seus ideais a ferro e fogo. Então isso tudo, ele vai repercutir no lar. Então, os nossos pais, eles vão ter conflitos com os seus pais, que vão ter conflitos com os seus pais, e a gente vai voltando várias casinhas. Então, hoje, a gente vive um misto, né, desses resultados. E a nossa linguagem emocional, ela também vai ter base na nossa formação. Em duas coisas, né, na verdade. A nossa formação subjetiva, porque apesar de sermos parecidos, cada um é único à sua maneira. A forma como a pessoa vê o mundo, né, e N outras questões, elas são únicas. Então, essas duas formações, a primeira é a subjetividade, e a forma como os nossos pais e as pessoas próximas a nós nos deram carinho. Então, o nosso lar, ele vai falar muito sobre como seremos. Então, se você aí é mãe, comece a ter esse olhar sobre de que forma você tem demonstrado amor e carinho aos seus filhos, porque isso vai repercutir muito provavelmente próximo, né, no sentido de na adolescência. E aí na infância também você vai ver que alguns comportamentos das crianças, elas vão dizer sobre essa questão emocional. Então, de que forma acontece? Gente, nós nascemos ali naquele lar e nos primeiros anos de vida, nós vamos ter ali o nosso tanque do amor, né? Cada criança ela tem o seu tanque do amor. E aí, as linguagens do amor são divididas em 5, né? Toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço e um que eu agora esqueci, fugiu da minha mente. Peraí, vou repetir. Vou pescar, tá? Para o vídeo não ficar grandão. É, palavras de afirmação, formas de servir presente, foi o que faltou, tempo de qualidade e toque físico. Então, essas linguagens, qual vai ser a base dessas linguagens? Então, nos primeiros anos de vida, o ideal é que a gente fôssemos expostos a todas as linguagens, mas nem sempre somos. Então, possa ser aí que no seu lar você foi mais exposta a palavras de afirmação. Então, você vai crescer aí, sendo uma pessoa, né? Nossa, você é muito linda, nossa, que comida gostosa, nananã. Ou talvez você foi criado em um lar que as pessoas se presenteavam, né? Então você vai ter essa linguagem do amor. Talvez você foi criado em um lar que todo mundo vivia agarrado, né?
a demonstração de amor era através do toque físico, então muito abraço, muito beijo, né? Vai assistir um filme, é todo mundo agarrado, um ali no outro, um abraçando o outro, um beijando o outro, e até nas brigas, né? As pessoas, né, são até no toque físico. Então, cada lar, ele vai ter aí a sua linguagem de amor transferida para os seus filhos, né? Lembrando que a gente já vai ter aí essa mesclagem, porque nós, né, pai e mãe, cada um vai vir com a sua linguagem, na maioria das vezes. Então, vai ter um misto aí. Possa ser que no seu lar tenha essa divisão. E isso vai acontecer. Então, vamos dizer que você morou aí com seu pai, sua mãe, sua avó, seu pai, sua mãe, sua tia. Ou sua avó e familiares. Então, vai refletir muito, né, a forma como eles demonstravam carinho para você. Então, dentro disso aí, o ambiente familiar ele vai ter uma mistura. Não quer dizer que todo mundo, todos os filhos vão ter a linguagem da mãe, todos os filhos vão ter a linguagem do pai. Vai ocorrer aí um misto, até porque nem sempre as pessoas elas terão consciência da sua linguagem de amor. E aí, gente, quando vocês saírem dessas lives aqui, criem um olhar de observador, de observação. Vocês vão perceber que vocês vão descobrir a linguagem de amor das pessoas e vocês vão pensar, nossa, cara, se essa pessoa ela soubesse que a linguagem da outra pessoa é essa, ia diminuir tanto o conflito. Vocês vão ver, gente. Então, voltando ao assunto. Essas crianças, elas vão ter ali seus tanques de amor. Elas vão adquirir a sua linguagem de amor e, como eu falei, nem sempre os pais vão saber. E às vezes a criança, por exemplo, ela vai chamar muita atenção porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Às vezes você vai dar um presente à criança e a criança vai perguntar assim: Você pode brincar comigo? E aí você vai dizer: Mas eu acabei de te dar um presente para você brincar sozinha, criança. Mas é porque a linguagem de amor dessa criança é tempo de qualidade, não é tanto presente. Ela gostou do presente, mas ela gostaria ainda mais se o presente pudesse ser dividido com você. Aí sim ela entenderia o quanto você a ama através do tempo que você vai dispor a ela. Quando a gente nasce, né, quando as crianças no geral elas nascem em um lar que elas se sentem amadas, o crescimento emocional delas vão ser desenvolvido de forma positiva. E aí eu até fico pensando assim, poxa, será que nessa geração a gente já tem essa criança? Porque eu falo já como uma pessoa adulta, quando eu olho ao meu redor, eu vejo, né, que muitas pessoas faltam. Eu também não tive esse lá, porque meus pais tiveram conflitos com os pais dele. Então, foi aquela questão, né, de meio de um ciclo vicioso. Então, até quando eu estava estudando, eu vi que eu preciso melhorar algumas linguagens do amor, porque eu trabalho com pessoas, eu amo desenvolver pessoas, mas eu preciso aprender a falar ainda mais a linguagem de amor dessas pessoas. Então, quando as crianças elas nascem nesse lar que falam todas as linguagens, ou até que não falem todas, mas as que possuem no lar delas falem com qualidade, elas vão desenvolver o seu lado emocional normalmente. No entanto, se essas crianças elas não tiveram esse lar, vamos dizer que ao invés de palavras positivas, elas ouviram palavras negativas, elas vão ter dificuldades na expressão de determinadas linguagens. Então você vai ver, por exemplo, que se a sua linguagem de amor for palavras de afirmação e você for falar, elogiar o outro, talvez o outro ele fique meio que, hã? Ou você quer o quê, né? Essa pessoa ela seja meio que ríspida com você quando você elogiar. Talvez ela pense até que você esteja barganhando, né? Alguma coisa com ela, porque talvez ela tenha tido um lar de palavras negativas, palavras críticas. Então, muitas vezes essa criança ela vai crescer nesse ambiente, né, de falta, o tanque do amor dela ela não vai ser cheio, ela não vai se sentir amada. E aí, gente, a curto prazo você vai ver que essa criança ela vai demonstrar que o tanque de amor dela está vazio. Eu dei aqui o exemplo agora dessa questão de tempo de qualidade. Mas essa criança ela vai começar a crescer. E o momento mais conflituoso depois ou melhor, antes da vida adulta, é a fase da adolescência, que é quando nós estamos mais vulneráveis a questões externas. Então, se essa criança ela passou toda a sua fase infantil com o seu tanque de amor vazio, o que é que ela vai fazer? Na adolescência,
ela vai procurar encher o seu tanque de forma inconsciente em relacionamentos externos. Ela vai procurar o amor onde elas não receberam. E aí que começa o problema, né, minha gente? Porque a maioria das vezes o adolescente ele vai achar que o outro ama ele. Então, se o outro, é, se esse adolescente tem como sua linguagem de amor tempo de qualidade, e aí eu vou usar o exemplo de uma menininha, né, que a gente já deve ter ouvido essa palavra, né? A menininha ali não se sentia amada, e aí ela se encontra com um carinha que dá maior atenção, né? Saem juntos, conversam juntos, e aí essa menina ela vai acreditar que ela é amada por esse rapazinho. Às vezes ele tinha um interesse somente sexual, e aí ele fazia tudo que ela queria porque ele tinha um objetivo específico. E aí ela vai ali, né, acreditando que ele o ama, se entrega, né, faz e acontece, e aí depois ele segue a vida dele e ela fica tipo, o que foi que aconteceu aqui? Eu achava que ele me amava. E também isso pode acontecer com os homens, né? Então, na maioria das vezes, esses adolescentes, eles vão em busca de amor, mas eles acabam adquirindo mais decepções. E aí começam, né, os muros sentimentais, porque tem medo de sofrer, tem medo de mostrar os seus sentimentos e o outro não valorizar. Então vocês percebem, gente, como a linguagem de amor é importante. Então, até então, acredito que vocês entenderam, né, que todos os nossos relacionamentos, né, eles, e bem como a linguagem de amor, eles vão ter origem no relacionamento com os nossos pais. E aí eu falei, né, sobre essa questão do ciclo vicioso que a gente vive, das gerações e tal, mas um problema que a gente vive também é a questão de viver um amor romantizado. E aí, gente, que a gente caga tudo na nossa vida. Como assim, Lídia, um amor romantizado? É aquele amor fictício que a gente lê em livros de romance, que a gente vê em filmes, né? Não acontece nada de ruim, ou às vezes é o extremo, né? Às vezes eu vejo o povo ouvindo músicas assim que falam como se o amor fosse um monstro, como se fosse algo perigoso. Ah, eu matei ela porque eu amava. E tudo isso, gente, pelo amor de Deus, nada a ver. O amor não é sobre isso. Mas a nossa cultura atualmente ela fala muito sobre esse amor romântico, né? Que na verdade muitas das vezes é uma paixão e a gente acha que a pessoa nos ama, aquela coisa toda. Então a gente precisa aprender mais sobre o amor, porque o amor, quando a gente vai para a Bíblia, ali quando a gente vai para Coríntios, a gente vai ver que é completamente diferente, né? O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, né? E vai descrever o amor de formas que na maioria das vezes a gente não faz para com o outro e a gente meio que vai levando essa vida. Então o que que acontece, né? Que a gente às vezes deixa se levar. O amor, ele vai ter ali duas formas primárias, vamos dizer assim, que nós somos adeptos e que a maioria das pessoas também não acabam se deixando levar. E se as pessoas também parassem para pensar, elas iriam resolver esses problemas. Então, quando a gente vai se relacionar ali, agora entrando para um lado né, amoroso, a gente vai viver durante os 2 primeiros anos o amor obsessivo, né? Então é aquela coisa assim, como diz o ditado, Deus no céu e a pessoa na terra, a gente vai estar do lado da pessoa, vai sentir saudade, a gente vai dar aquelas respiradas fundas, né? E tudo que a pessoa fizer tá ótimo, né? Essa pessoa, ela é zero defeitos, ela cheira bem, ela não tem mau hálito, né? Ela não importa se ela trata mal a mãe, não importa se ela tá desempregada há 10 anos, não importa N outras questões, você só quer saber que essa pessoa é ideal para você. Então, durante 2 anos, você vai viver freneticamente, vamos dizer assim, uma paixão por essa pessoa. Só que o que acontece, gente? Depois isso passa, né? Principalmente que nós somos seres muito químicos. Então, quando a gente bate o olho na pessoa e a gente, né, começa a sentir aquelas tremedeiras e tal, então o nosso corpo, o nosso cérebro, ele também vai liberar hormônios da felicidade para a gente sentir essa sensação.
Só que esses hormônios, né, dentro dessa fase, ele tem dia e hora para acabar. Então ele vai ter esse tempo aí. E aí, essa que é a grande questão. Muitas das vezes as pessoas elas vão definir o amor, esse amor romantizado, nessa fase especificamente. E aí você vai ver que às vezes quando a gente vai ler uns livros de romance, você fala sobre uma coisa e fala assim, rapaz, eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Que maluquice é essa? E tem uma galera que é tão louca, né? Que às vezes ela não se relaciona com ninguém porque ela se apaixonou por um personagem do livro. E ela fala assim: ah, se fulano não foi igual o personagem do livro, eu nunca vou me casar, porque eu só quero essa pessoa. Sei lá, Edward do livro Crepúsculo. Exemplo, né? Que eu já vi gente falando assim, meu Deus, eu queria casar com alguém como Edward, ele amava Bela demais, e aquela coisa toda, gente, não existe isso, né? Não existe nem vampiros, nem lobisomens, imagine aquela maluquice ali. Então, quando eu falo não existe, gente, é porque a gente ainda, são pouquíssimos, são raros os casos que a pessoa consegue viver o seu amor, o amor de forma plena, né, com base em um olhar voltado para Deus. Gente, hoje a gente vive em um mundo tão de cabeça para baixo que você vai ver que quando Deus fala sobre, quando Jesus, a Bíblia vai falar sobre a submissão, as pessoas entendem errado. Elas acham que a mulher ela vai ficar ali abaixo do homem, né, como se fosse uma serva. E aí a gente vai ver que o papel do homem é amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher como submissa, ela vinha ali em uma submissão. Qual é a missão principal do homem? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. E o que foi que Jesus Cristo fez? Ele se doou por ela. Então você vai ver que existem muitas distorções e às vezes a pessoa ela vai se perder nesse amor romantizado ou nesse amor frívolo, né? Que a qualquer pensamento de que não vai dar certo, a pessoa ela já tá terminando, ou às vezes ela vai morar junto com outra pessoa. E aí é que eu acho também, fica assim, nossa, a pessoa tá 4 anos dividindo a cama, dividindo a vida, e aí ela se apresenta ao outro como um namorado, porque ela não quer ter, no fundo ela não quer ter a responsabilidade, ela pensa assim, se não der certo, amanhã eu vou embora, eu arrumo minhas coisas e vou embora. Então a gente vive uma distorção muito grande do amor. E a outra questão do amor, depois que passa o amor obsessivo, vem o amor de aliança. E o amor de aliança é quando você gira uma chave que, nossa, ele não é tão bonito assim, ele não é tão cheiroso assim, nossa, ele trata mal a mão, meu Deus, e agora? Então é aquele momento em que você percebe que existem outras coisas ao seu redor além dessa pessoa. É o momento em que você vai começar a enxergar os defeitos, é o momento em que você vai começar a analisar coisas que você não analisava antes. E aí vem a grande questão. Se, vamos dizer que que você, apesar de tudo, você consiga enxergar as qualidades da pessoa. Esse é o momento mais importante em que a linguagem do amor é necessária. Porque você vai passar por uma fase que os hormônios estabilizaram, que os seus olhos, né, uma venda caiu e você vai enxergar essa pessoa de outra forma. Mas se mesmo assim você, não, existe algo aqui ainda, mas eu vou precisar melhorar o meu relacionamento com essa pessoa, porque senão não vai dar certo, a gente vai brigar, a gente vai se separar. Então é nesse momento que é mais necessário que a pessoa perceba quem é o outro. E geralmente é nesse momento em que as pessoas mais terminam. Então, qual é a grande questão aqui, gente? É você viver freneticamente esses 2 anos, mas ter consciência desculpe, de que em algum momento você vai deixar de ter todo esse vislumbre pela pessoa e você vai ver essa pessoa como ela realmente é. Então, aproveite o momento em que você está ali vivendo o amor obsessivo, né? Mas esteja ciente que em algum dia você vai acordar e você vai olhar para aquela pessoa, você vai pensar sobre ela e você vai enxergar, você vai pensar sobre ela de uma outra forma. E aí entra a questão também que, infelizmente, como as pessoas elas não sabem falar a linguagem de amor um dos outros, né? No sentido geral, isso, gente, causa muito problema. Bem como às vezes, na maioria das vezes, na verdade, a gente tende a falar a nossa própria linguagem do amor. Então a gente acredita que o outro ele vai estar satisfeito.
E isso também gera muito problema, porque na maioria das vezes a pessoa ela tem uma linguagem diferente da nossa. Então você vai, sei lá, compra um presente caríssimo para a pessoa fala, ah, legal. E aí você dá esse presente e você sai. E tudo que a pessoa queria era que, sei lá, você ajudasse ela a arrumar a casa. Ou às vezes você dá um presente e vai embora. E tudo que a pessoa queria era que você ficasse ali para falar sobre o presente, falar sobre N outras coisas. Então a gente tem essa tendência. Então já fique aí ligada, porque às vezes você vai demonstrar que você ama o outro a partir da sua linguagem de amor e o outro não vai se sentir amado. Na verdade, a pessoa ela vai achar que você não tá nem aí para ela, né? E aí, trazendo um exemplo prático, bem simples, né? Acho que foi mês passado, mês retrasado, não sei. É, eu viajei com os meus vizinhos. E a minha linguagem, nós temos duas linguagens primárias, tá? A nossa, mas a gente pode falar as cinco para com os outros. Então a gente vai ter a primária e a secundária. A minha primária é atos de serviço e a secundária é presente. E aí eu viajei com esses vizinhos e aí eu cheguei lá na casa, né, gente, tinha comida, galera legal e tal. E aí eu queria demonstrar que eu me senti amada por eles, né? Eu me senti acolhida por eles, eu me senti bem naquele ambiente. E aí, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu observei é que ela foi jogar água, porque era de cimento ainda uma parte da casa, então ficava muito empoeirado. E aí, gente, enquanto eu precisava colocar a minha linguagem de amor a serviço, né, ali. E aí, enquanto eu não consegui limpar junto ali com ela, eu fiquei, sabe, bem inquieta. Até que chegou um momento em que a filha dela percebeu: você quer ajudar, né? Você quer ajudar a limpar. Aí eu falei: eu tô ficando nervosa porque eu não consigo fazer nada. E aí o balde que ela tava na mão, ela me deu. E aí ela deixou eu fazer o que ela tava fazendo e ela foi colocar outras coisas. E aí a gente ficou lá e aí eu percebi, por exemplo, que a linguagem de amor dela não era atos de serviço, era tempo de qualidade. Então, a gente ficava lá conversando e tal. E enquanto isso, ela ficava, por exemplo, na rede, aí eu ia pra cozinha, eu ia cozinhar. Era a minha forma de mostrar. Mas você percebe que naquele momento ali em que eu estava querendo mostrar minha linguagem de amor, era sobre mim, não era sobre eles que estavam lá. Eu queria mostrar o quanto para mim foi importante eles terem me chamado para lá, estar ali com eles em família. Eu queria mostrar isso, então a minha linguagem de amor era essa e ela percebeu que eu estava inquieta, porque ali era a minha linguagem de amor, mas não era a dela. Mas eu consegui identificar dela e daquela forma nós conseguimos, né, falar a linguagem de amor uma das outras e encher os tanques umas das outras, porque não tem coisa pior do que você ir passar final de semana com pessoas que você não tem tanta intimidade e ter aquela experiência horrível. Então a gente precisa ter esse feeling também. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar sobre a primeira linguagem de amor. E hoje essa live é para falar sobre palavras de afirmação, tá? Lembrando que, se você tiver alguma dúvida, não fique com essa dúvida aí no seu coraçãozinho, tá? Algumas coisas eu vou ir falando ao longo dos dias, mas outras coisas você vai provavelmente vir essa dúvida na mente, aí você vai e coloca a dúvida que você tiver, você vai perguntar e eu vou te responder. Deixa eu só aqui colocar a minha face. Deixa eu ver onde é que eu estou. Ah, ok, estou aqui atrás. Só um minuto, galerinha, que eu já apareço aí. Foi? Foi. Hello again. Então, é, é importante e é interessante também falar sobre como cada linguagem ela tem o seu nível de importância. E aí essa primeira linguagem, né, que é a palavra de afirmação, eu vou abrir aqui em Provérbios 15:1, que vai dizer assim, ó. Deixa eu colocar aqui.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então uma pessoa que ela tem palavras de afirmação como sua linguagem de amor, você vai perceber que o ambiente que tem essa pessoa é um ambiente muito mais acolhedor. Por quê? Porque essa pessoa ali no meio da confusão, ao invés dela, sabe, é isso aí mesmo, fala, reclama mesmo, essa pessoa ela vai já ter uma palavra de calmaria, ela já vai vir ali com palavras de afirmação positiva, ela vai tornar o ambiente diferente. Então, a linguagem, que é a palavra de afirmação, ela é muito importante, porque uma pessoa que sabe acalmar o outro a partir das palavras, gente, é um poder muito grande. Da mesma forma que a nossa língua, ela tem um poder fatal de envenenar uns aos outros. Então, a gente tem esse poder, a gente pode falar algo para o outro e trazer vida, e falar algo para alguém e trazer morte. Então, cabe a nós essa escolha. Muitas das vezes a pessoa, ela cresceu em um ambiente negativo, então ela não reconhece palavras positivas. E quem é essa pessoa que tem palavras de afirmação como linguagem do amor? Essas pessoas, elas são conhecidas como as encorajadoras. Então, eu acho que é relativamente fácil reconhecer alguém que talvez tenha essa linguagem como primária ou secundária. Então, vai ser aquela pessoa ali que vai estar sempre encorajando, vai estar sempre ali, a qualquer oportunidade que ela tem, ela vai ser aquela pessoa que ela vai estar sempre elogiando. Nossa, que comida gostosa que você fez. Nossa, como você tá linda. Nossa, seu cabelo tá lindo. Você é uma pessoa maravilhosa e tal. São elogios verdadeiros, tá? Então essa pessoa ela vai ser, nossa, fulana é a encorajadora da turma. Fulana é aqui, tá tudo indo de mal a pior e ela tá ali encorajando a gente, ela tá ali colocando a gente pra cima. Então são essas pessoas. E essas pessoas que têm essa linguagem, né, de palavras de afirmação, elas nasceram em um ambiente repleto de palavras positivas. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Para não sair comida. Então, o que foi que eu falei lá no lar? O nosso lar, ele vai refletir muito sobre a nossa questão emocional. Então, uma pessoa que tem essa linguagem de amor é uma pessoa que no seu lar, na sua casa, nas pessoas próximas, ela cresceu ouvindo palavras positivas. Então, sei lá, de manhã, ao dormir, ao fazer uma prova, né? Em todos os momentos ela cresceu ali, nesse ambiente repleto de palavras positivas. E aqui eu trago, né, um fato importante. Mulheres que têm a linguagem, essa linguagem de amor, elas passam longe de homens que não se afirmam. Ou melhor, de homens que não falam verbalmente o que sentem pela namorada. Então, mulheres que têm essa linguagem do amor, então vamos dizer que você aí seja uma pessoa que palavras de afirmação seja a sua linguagem do amor. Se você for namorar um cara, ele pode ser ótimo, assim, sabe? Completa ali a sua checklist, caso você tenha uma, mas falta uma coisa. E às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes é o cara ideal, ele só não sabe a sua linguagem do amor, e às vezes você não sabe também, e aí você termina com o cara, e aí depois bate aquele arrependimento, e você pensa assim, meu Deus, eu perdi uma oportunidade tanto. Por quê? Porque se esse homem ele não expressar verbalmente os sentimentos dele por você, você vai acreditar que ele não te ama, você não vai se sentir amada. Mas não é que ele não te ame, né? Aí também cabe o meio termo, né? O filtro. Muitas das vezes é porque ele cresceu em um lar que talvez ele não teve essas palavras positivas. Às vezes ele cresceu em um lar que a linguagem de amor ali, na grande maioria, era presentes. Então, possa ser que ele queira demonstrar que te ama através de presentes. Possa ser que ele queira demonstrar que te ama, sei lá, indo na sua casa, consertando seu carro, te ajudando nas tarefas da cozinha. Então, às vezes é isso que é a grande questão. É que quando a gente sabe qual é a linguagem de amor, a gente também sabe dizer, ó, fulano, eu me sinto amada por você quando você me elogia,
Quando depois de você não me ver durante uma semana, por exemplo, você vem na minha casa e você diz que eu tô bonita, que você gosta do meu cabelo, quando você elogia alguma coisa em mim, quando você elogia algo que eu fiz. Então é dessa forma que eu me sinto amada. As mulheres, elas também precisam aprender a se comunicar. Porque às vezes elas até sabem qual é a linguagem de amor delas, mas elas ficam passando sinais malucos pro cara, achando que o cara vai entender. Gente, o cara não vai entender. Você precisa falar. E se o cara disser assim, poxa, então, eu não sei como falar isso pra você, nunca aprendi, né? Palavras de afirmação, elogios nunca foram meio fortes. Então, essa aula também ela vai te ajudar a como é que você pode ajudar essa pessoa. Não é tipo tirando um band-aid de vez, não. Você tem que, a partir de amanhã, se você chegar aqui e não me elogiar, a gente termina. Não. Como é que a gente poderia começar? Qual seria o primeiro passo? O que é que a gente poderia fazer a partir de hoje? Pessoas que são muito críticas, elas geralmente nasceram em um lar que não utilizavam tantas palavras positivas. Então, geralmente, elas vão ter esse problema é, com ela vai ser extremamente crítica com ela e extremamente crítica com o outro. Óbvio que aí entram também em outras questões. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que se, por exemplo, a sua linguagem do amor for palavras de afirmação e você precisa lidar com alguém ali no dia a dia que não tem essa linguagem do amor, vai dar atrito. E das duas partes. Por quê? Porque você vai sentir que você não trabalha corretamente, que você não é amada por essa pessoa. Se essa pessoa for muito crítica, geralmente ela vai muito mais te criticar do que te elogiar. Bem como se você for falar palavras de afirmação para essa pessoa vai meio que ignorar. Porque ela vai pensar assim, essa pessoa deve estar de sacanagem comigo, né? Tipo assim, tá tudo horrível no pensamento da crítica. E essa criatura vem me elogiar. Então, é o que está acontecendo aqui. Então, pessoas muito críticas, elas podem ter nascido em um lar que palavras positivas não fizeram parte do repertório emocional dessa pessoa. Então, se você lidar com alguém assim, se você encontrar com alguém assim, observa. Porque se você, por exemplo, quer fazer com que uma pessoa que é crítica se sinta amada, o melhor passo é você descobrir qual é a linguagem de amor dessa pessoa. Então, você vai precisar observar, sair um pouco ali da sua zona de conforto, entender, ok, não adianta eu falar palavras de afirmação para essa pessoa, preciso descobrir como eu posso mostrar a ela que ela é amada, como eu posso mostrar, Lídia, eu não amo essa pessoa, mas mostre que ela é querida por você, mostre que você respeita essa pessoa, né? Tente enxergar de fato os pontos positivos, porque todo mundo tem as suas questões ali pessoas consigo mesmo, mas as pessoas também têm os seus pontos positivos. E vale ressaltar também que existe uma diferença entre bajulação e elogio. Depois eu vou até colocar uma outra aula falando sobre a diferença, né, do elogio, a apreciação verdadeira e o elogio como uma barganha. Mas se você sabe que o outro tem a linguagem de amor, de palavras de afirmação, não é para você abusar disso, não é para você bajular. Eu quero conquistar essa pessoa aqui, então vou encher o WhatsApp dela de elogio. Em algum momento essa pessoa ela vai perceber que você está falando isso da boca para fora, que não é verdadeiro. Então vai existir uma quebra de confiança. Então seja verdadeiro. Lídia, eu até gostaria, mas eu não consigo nesse momento enxergar formas de elogiar essa pessoa. Então você pode elogiar coisas mais simples, como, poxa, que legal que você conseguiu chegar hoje cedo no trabalho. Que legal que hoje você escolheu um filme que eu gostei. Então, não precisa ser aqueles elogios melosos, né, que você vai ali ter que tirar do fundo do baú do seu cérebro. Mas você pode começar com coisas simples que você vai perceber que o outro vai enxergar como algo que realmente aconteceu, que foi real, que é real. Então, é preciso tomar muito cuidado nesse momento aqui, porque às vezes a pessoa ela vai tentar motivar o outro, né, a partir de um elogio mentiroso. Às vezes a pessoa ela elogia, por exemplo, o funcionário para que o funcionário ele seja
motivado ali, mas o empregador só elogiou da boca para fora. Então vai chegar o momento que esse empregado ele vai perceber que o empregador só elogiou ali para alcançar alguma coisa, foi da boca para fora. Então, gente, é horrível essa sensação quando você descobre que o outro não te elogiou de verdade. Então é preciso sim um certo esforço para que você consiga comunicar essa linguagem do amor de forma genuína. Então, dando continuidade, agora a gente vai para colocando as palavras de afirmação em prática, né? Que é como é que a gente pode abrir. Deixa eu só dar um espaço aqui. E aí, tem Lucas aqui, 6:38, que vai falar sobre um versículo que é dai. Deixa eu só abrir aqui e colo lá. É a primeira parte, né, do versículo. Dai e ser-vos-á dado. Ou dai ser-vos-á. E aqui fala sobre essa questão de você começar por algo bíblico, né? Se você quer ter essas linguagens do amor de forma recíproca, comece elogiando a pessoa verdadeiramente. Então, o que eu falei lá, começa a ver quais são as melhores formas de você aplicar isso de forma positiva. Então, eu vou separar aqui em 4 tópicos, tá? O primeiro é comece onde está. Ou seja, se enquanto eu estava aqui descrevendo as características de uma pessoa que tem uma linguagem de amor, de palavras de afirmação, e você descobriu, meu marido, meu filho, meu pai. Então, se você até o momento não colocou em prática essas palavras de afirmação para essa pessoa, comece onde está hoje. Não deixe para amanhã. Hoje, você pode ligar para a pessoa, pode mandar uma mensagem para a pessoa, conversa um pouquinho e ao final dá um elogio sincero. Ai, que legal que você pôde conversar comigo hoje, que legal que tá tudo bem com você, que legal que você alcançou essa oportunidade. Então comece onde está hoje. Não espere, daqui a uma semana eu vou me preparar para fazer isso. Não, gente. Não é sobre você alcançar já a linguagem de amor dessa pessoa de forma plena. Hoje, qual é o primeiro passo que você poderia dar hoje para você fazer com que essa pessoa se sentisse amada? Para você começar a encher o tanque do amor dessa pessoa, ou pelo menos colocar ali hoje um pouquinho de amor no tanque dessa pessoa. A segunda coisa é seja ativo e não passivo. Ou seja, não fique esperando só que o outro te elogie. Vá lá e elogie. Não espere só o venha a mim. Vá até a montanha. Busque formas. Observe o que essa pessoa está fazendo que você poderia elogiar genuinamente essa pessoa. Terceiro, trace uma estratégia para amar ou expressar amor. Deixa eu colocar aqui, ficou mar. E aí aqui já vai acentuar o que eu venho falando, né? Que é você, de que forma eu poderia expressar o meu amor pela pessoa? De que forma eu poderia expressar o quanto essa pessoa é importante para mim? Então vamos dizer que você tem um colega de trabalho, que essa pessoa ela demonstra sempre o quanto gosta de você, tá ali para te ajudar o tempo todo. E aí você descobriu que essa é a linguagem de amor dela. Então como é que você poderia traçar uma estratégia para mostrar o quanto você ama essa pessoa? Você pode dizer que a ama, você pode elogiar ela. O que é que você pode fazer? Lidia, mas eu não sei como é que vai ser a reação dessa pessoa. Você não precisa fazer nada, uou, quebra de padrão. Mas você pode começar com primeiros passos. E muitas das vezes, se você tem essa dificuldade, vamos dizer que você quer mostrar para o seu namorado como você se importa com ele através de palavras de afirmação, mas você ainda não tem coragem.
Você pode começar com seus pais, você pode começar com seus amigos, você pode, sei lá, se você trabalha na internet, você pode começar elogiando as pessoas. Ah, obrigada, gente, por dividir um pouco do tempo de vocês aqui comigo. Vocês são muito importantes para mim. Por causa de vocês eu consigo fazer meu trabalho. Por causa de vocês eu consigo ser indicada. Obrigada por estar aqui presente sempre comigo, me escutando, dando o valor que eu falo. Então vocês podem traçar. Essa é uma forma de traçar a estratégia. O que não vale é você ficar de forma passiva esperando que as coisas aconteçam. E aí vem aqui o pulo do gato que eu acho que é algo ideal. Faça uma lista de elogios. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, você pode. Vamos dizer aí que você descobriu duas pessoas que a linguagem de amor dessa pessoa são palavras de afirmação, mas você não sabe ao certo por onde começar. Então você pode fazer uma lista de elogios. Ó, quando eu ligar para fulano amanhã, eu vou elogiar tal coisa. Essa pessoa, quando ela posta um status, sei lá, muita gente posta, né, de selfie, eu vou elogiar. Então, o que é que você vai fazer? Que você vai utilizar essa lista de elogios para falar no dia a dia, para usar como forma de mostrar o seu amor. Então, essas aqui, ó, são 4 sugestões que você pode fazer e irá te ajudar muito, principalmente essa última aqui, de você fazer uma lista de elogios. Então você vai observar ali o dia a dia daquela pessoa, caso você tenha essa oportunidade. E certo? Então, poxa, essa pessoa faz isso aqui, então posso elogiar. Ó, ela mudou o cabelo, posso elogiar. Nossa, ela vem com uma maquiagem diferente todo dia, isso dá trabalho. Ó, vou fazer aqui. Nossa, essa pessoa ela vem num buzu lotado todo dia trabalhar e mesmo assim ela vem com um sorriso no rosto. Isso aqui eu posso elogiar. Então, de que forma você pode elogiar essas pessoas? De que forma você pode demonstrar a essas pessoas o quanto elas são amadas por você? Gente, essa foi a primeira live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro encontro. Caso vocês tenham dúvidas, coloca aqui nos comentários e me conta se essa é a sua linguagem de amor, se talvez você descobriu que que você achava que era ela, ou que você percebeu que não é, ou que talvez até seja, mas que ela não é primária, que ela é secundária. Até a nossa próxima live, até amanhã. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Não se esqueça, você é muito amada pelo seu Criador e você é o seu melhor produto.